Queridos irmãos e irmãs, nós vemos que perpassa essa liturgia de hoje também o tema da luz. Início da pregação de Jesus é uma luz. Não só neste período natalino e da Epifania aparece tantas vezes esse tema, mas nesse texto hoje que ouvimos de Mateus, um dos evangelistas sinóticos, nós vemos uma luz que brilha naquela região mais sofrida de Israel, o norte de Israel, a Galileia, que sofrera com as deportações mais antigas, aquelas da Assíria. E o povo deportado, nós temos mais informações sobre o povo da região sul da Judeia, aqueles que foram para a Babilônia e depois voltaram. Mas a primeira deportação da Assíria, muitos nunca mais voltaram. E outros povos também foram introduzidos naquela região. Então, uma região desprezada e vista como trevas, uma região de sincretismo, de mistura religiosa, de pagãos e de práticas também hebraicas, tudo muito misturado, confuso. E quando João Batista, então, é preso, Jesus inicia o seu ministério público e ele vai justamente para aquela região e deixa a sua cidade natal, Nazaré, e vai morar justamente nesta região, em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, esse território de Zabulon e Neftali, né? E aqui é citado, como gosta de fazer Mateus, um profeta, o profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. Por aí nós vemos como era vista a região, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Então nós vemos que Jesus realmente vem trazer a luz nos ambientes marcados pelas trevas. Às vezes nós podemos pensar nas trevas só como uma recusa do Senhor, mas as trevas também são ocasião de sermos iluminados pelo Senhor. É preciso que a gente amplie o nosso horizonte. Por exemplo, esta pandemia. Uma pessoa que tiver só um olhar pessimista pode olhar para a pandemia e para a pós-pandemia simplesmente como trevas que nos tiram a paz, a vida, e não vemos como ocasião que Deus está nos dando de sermos iluminados por Ele. Então esse povo que estava nas trevas, desorientado, encontra essa luz. Não é uma luz abstrata, genérica, especulativa, bela, assim, do ponto de vista estético, ou do poder e da glória no olhar deste mundo. É uma luz muito concreta. Jesus inicia o seu ministério por aquela região. E o que Jesus diz? Daí em diante, diz o Evangelho, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É o grande anúncio de Jesus. Jesus sempre pregou o reino e a conversão para a entrada neste reino. Andava por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, a boa notícia do reino. E para que fique claro também que esse reino também não é só um ideal utópico, mas é algo que Deus quer ver começando a ser realizado na história concreta, na nossa vida, porque nós confessamos Jesus vindo na carne. Ele começa então a curar todo tipo de doença e enfermidade do povo. Essas curas são curas indicativas da presença,
do reino de Deus em meio às trevas da nossa vida. E sua fama então se espalha por toda a Síria, e levavam-lhe todos os doentes que sofriam das mais diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam. Veja de onde? Da Galileia, da Decápole, dessa região, marcada pelos povos pagãos, pelo sincretismo. Também de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Então é a luz que começa a brilhar nas trevas da existência humana. Na primeira leitura, tirada da carta primeira de São João, nós vemos esta exortação ao essencial. Qual é o essencial? Viver nessa confissão de fé em Jesus Cristo, creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Sem isso não tem cristianismo. Acreditar em Jesus Cristo e nos amar uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu, diz João. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus com ele. E nós sabemos que permanecemos com Deus pelo Espírito Santo que Ele nos deu, né? E aqui uma exortação para não sermos enganados. Não acrediteis em qualquer espírito. Examinai os espíritos, a necessidade do discernimento, para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo, e nos oferece o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Nós devemos ver se o Espírito professa a fé de que Jesus Cristo veio na carne, veio na história, está presente na humanidade concreta. Quem confessa isso é de Deus. E todo espírito que não professa fé em Jesus não é de Deus. Então é cada vez que nós nos aproximamos mais de Jesus de Nazaré, da sua vida, dos seus gestos concretos, do seu jeito de ser, nós mostramos que temos o Espírito de Deus. Os que não fazem isso têm o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Ele já está no mundo. Não precisa de esperar. Tem uns que ficam pensando, os acontecimentos de hoje é porque está chegando o fim do mundo, o anticristo e tal. O anticristo já está no mundo. Toda resistência ao reino de Deus é o espírito do anticristo. Filhinhos, vós sois de Deus, vós vencestes o anticristo. Os adversários são do mundo, agem conforme o mundo, e o mundo presta ouvidos a eles. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui não significa uma postura soberba. Nós temos o espírito, os outros são. Não é essa postura que é correta. Por exemplo, a própria postura de reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados é uma postura positiva, de crescimento, porque nos tira da autossuficiência, de pensar que nós somos salvadores de nós mesmos, mas nós percebemos que tudo recebemos de Deus. Então tenhamos esse espírito de confessar a vinda do Filho de Deus na carne e olhando para Jesus, procurando segui-lo, nós possamos então ser para os nossos irmãos e irmãs luz em meio às trevas da vida e assim ajudar na cura dos nossos irmãos e na nossa própria cura pela adesão ao Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.